Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, no caso Irmãos de Luz. Eu vou passar o recadinho paroquial do Natal, que nós estamos arrecadando brinquedos, cestas básicas, até dia 11, que no dia 16 a gente vai fazer o Natal lá no Morro. Então, quem tiver disponibilidade, quiser colaborar, ajudar com a gente está aceitando as doações. Pode trazer aqui na casa ou entrar em contato pelas mídias sociais que a gente combina como é que faz essa arrecadação, tá certo? Eu vou pedir que vocês aquietem, já está todo mundo concentrado, né? Mas quem quiser pode fechar os olhos para desconectar com o mundo externo aqui e entrar em contato com mais facilidade com o mundo espiritual, com os nossos guias que estão sempre nos acolhendo aqui na casa. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar Casa Irmãos de Luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias, força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da Casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a Casa Irmãos de Luz e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus. Essa oração, então, ela veio lá no início da construção da casa, né? Foi uma das primeiras comunicações dos nossos guias, que a mãe Miriam trouxe essa oração maravilhosa que a gente se emociona cada vez, né? O nosso tema de hoje é o Espiritismo, né? O que é o Espiritismo para nós? No que o Espiritismo se baseia? Quais os princípios? Quais os pressupostos, né, do Espiritismo? Ele é um tripé. É uma filosofia, uma ciência e a religião. Tudo começou com a filosofia, né? A filosofia é a mãe da ciência e é a mãe da religião. Porque a filosofia é que discutia, que debatia todos esses temas, né? E Kardec, no livro A Gênese, ele fala o seguinte: o Espiritismo é a ciência e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria o apoio e a comprovação dos fenômenos e de tudo que é a nossa vida, essa vida aqui e no espiritual. A Gênese, Allan Kardec. E por que ciência, né? O que é a ciência? Porque a ciência, ela propõe um método investigativo, como Kardec
se propôs? Ele fez uma sistematização, uma investigação sistematizada, né, da existência do espírito. Então, a ciência que o espiritismo fala é esse estudo sobre o espírito. A ciência convencional tem seus atributos, mas a ciência espírita é isso, é o estudo do espírito. É possível observar e estudar através dos fenômenos mediúnicos, né? Como é a comunicação com o mundo espiritual, com os espíritos, e de que maneira objetiva e reprodutível que é. Então, essa é a ciência espírita, ela se baseia nisso, né? Essa palestra, gente, ela ficou grande, provavelmente eu vou fracionar. Então, hoje eu vou falar mais sobre a ciência. E nesse livro, Evolução em Dois Mundos, eu achei muito interessante trazer para vocês uma parte do prefácio aqui do livro, chama Anotação. Eu vou ler para vocês. Escrevendo acerca do corpo espiritual, que Allan Kardec denominou como perispírito, esse corpo que liga o corpo físico com o espírito, né? É essa ligação, esse amálgama, é o perispírito. Não se propõe, André Luiz, traçar esse ou aquele estudo mais profundo, fazendo a discriminação dos princípios que o estruturam, ou seja, o perispírito, né? Com o fim de equacionar debatidos problemas da filosofia e da religião. Desde tempos remotos, a humanidade reconheceu-lhe a existência como organismo sutil ou mediador plástico entre o espírito e o corpo carnal. Então não foi Kardec que falou primeiramente do perispírito. Ele tinha outros nomes, né? No Egito, por exemplo, ele era conhecido como Ka para os sacerdotes. Na Grécia, ele era conhecido como Eidolon, na evocação das sibilas. Sibilas eram aquelas pitonisas, aquelas mulheres que ficavam no templo lá, e os reis, os guerreiros, eles iam lá para saber o que o mundo espiritual aconselharia a eles. Paracelso também, um tempo mais avançado, designava-o como sendo o corpo sidéreo, e não faz muito tempo foi nomeado como Somodnas, Investigações de Baraduc. André Luiz, porém, busca apenas acordar em nós outros, a noção da imortalidade, principalmente destacando aos companheiros encarnados, qual forma viva da própria criatura humana, presidindo com a orientação da mente o dinamismo do casulo celular, em que o espírito viajor da eternidade se demora por algum tempo na face da Terra. Em trabalho evolutivo, né, a gente está aqui nessa viagem temporária, e o nosso perispírito, ele é como se fosse esse passaporte para a gente transitar agora nesse momento encarnado. E assim procedeu acima de tudo para salientar que, atingindo a maioridade moral pelo raciocínio, cabe a nós mesmos aprimorar-lhes as manifestações e enriquecer-lhe os atributos, porque todos os nossos sentimentos e pensamentos
palavras e obras nele se refletem. Tudo que nós fizemos, todas as nossas ações ficam registradas ali no perispírito. É como se fosse o nosso mapa, o nosso diário. Tudo que a gente pensa, que a gente age, que a gente fala, tudo está ali registrado. É como se fosse um DNA, né? Está tudo ali. Gerando consequências, felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. Então, tudo reflete em nós, né? Dessa forma. Tudo que a gente emana, que a gente pensa, fica ali, registradinho. É como se depois a gente, quando chega para fazer o nosso inventário lá no mundo espiritual, do outro lado, não tem como esconder, porque está tudo ali à mostra. Apreciando-lhe a evolução, nosso amigo simplesmente esclarece que o homem não está sentenciado ao pó da terra e que a imobilidade do sepulcro se reerguerá para o movimento triunfante, transportando consigo o céu ou o inferno que plasmou em si mesmo. Em suma, espera tão somente encarecer que o espírito responsável, renascendo no arcabouço das células físicas e mergulhado na carne, qual a imagem na câmara escura, em fotografia. Hoje, ninguém sabe mais como é que é uma fotografia, porque é tudo no celular, né? Tudo no celular. Mas a fotografia era assim, é como ele está dizendo aqui. Nós somos como uma fotografia. Você batia a foto para a máquina, tinha um filme, aí tinha que ir para uma câmara escura, um local escuro, para você revelar aquele filme. Então passava pelo processo químico ali do revelador, lavava no fixador. Aí começava a aparecer a imagem aos pouquinhos. E assim somos nós também. Lá, quando passamos pela câmara escura, digamos, que vai revelando o que o nosso perispírito tem registrado, como se fosse uma foto, ali não tem como esconder nada, né? Tudo fica exposto. Então, diz assim, ó, vou repetir aqui para vocês. Em suma, espera tão somente encarecer que o espírito responsável, renascendo no arcabouço das células físicas, é mergulhado na carne, qual imagem na câmara escura, em fotografia, recolhendo por seus atos nessa posição negativa todas os característicos que lhe expressarão a figura exata, no banho de reações químicas efetuado pela morte, de que extrai a soma de experiências para sua apresentação positiva na realidade maior. Acho que ficou bem explicado, né? O apóstolo Paulo, no versículo 44 do capítulo 15 de sua primeira epístola aos Coríntios, asseverou, convincente, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Nessa preciosa síntese, encontramos no verbo semear a ideia da evolução filogenética do ser, e dentro dela o corpo físico e o corpo espiritual, como veículos da mente em sua peregrinação ascensional para Deus. É para semelhante verdade que André Luiz nos convida a atenção, a fim de que, por nossa conduta reta de hoje, possamos encontrar a felicidade para pura e sublime ao sol
de amanhã. Então, meus amigos, espiritismo é uma ciência progressiva, né? Que estuda o espírito, né? Como já tinha dito. Conforme o espírito evolui, e nós, aqui encarnados, crescemos intelectualmente, os espíritos, eles descortinam verdades novas. Quando a gente está pronto, eles vêm trazer essas informações, essas verdades novas. Então, a gente tem que se esforçar, porque eles dizem que a evolução é intelectual e moral. Temos que ter entendimento para compreender essas mensagens novas, né, que eles trazem. E diz assim, portanto, os que se intitulam espíritas, ou os espíritas, eles não podem ter dogmas. O espiritismo, no princípio, não tinha dogmas. Não deve ter dogmas. E muito menos pontos doutrinários inflexíveis. Porque, mesmo Kardec já falou, se a ciência provar ou mostrar que a gente está fazendo alguma coisa errada, ou que não condiz com a ciência ou com o conhecimento mais rígido, a gente muda. Né? Então, cumpre assim a orientação de Kardec, de trilhar a doutrina espírita pela pesquisa permanente e a mesma aliança corajosa com a vanguarda da ciência, ao invés do conformismo, né, que nos faz estacionar no tempo. É aquela verdade, eu acredito aquilo ali, e não mudo mais. O dogma é isso, é acreditar numa coisa cegamente. Mesmo que a ciência venha e comprove ao contrário, né? A gente tem que ter esse discernimento de saber reavaliar e mudar os nossos conceitos. Você está ciente disso? Por que eu preciso essa pergunta? Porque ciência é igual a conhecimento. E quando eu conheço, eu estou ciente. Você já tomou ciência? Às vezes a gente pergunta, né? Você já tomou ciência? Você já tomou conhecimento? Você já sabe disso? Então, o autoconhecimento nada mais é do que tomar ciência de si mesmo, de se conhecer. Eu me conheço, eu tenho consciência, né? Assim como dizia lá no portal de Delfos, lá na Grécia, conhece-te a ti mesmo. Esse já vem antes lá do cristianismo, antes do espiritismo, e já tinha esse ditado, né? Conhece-te a ti mesmo. E a partir de que você se conhece, você tem como se melhorar, buscar mudança. Ou mais profundamente ainda, como disse o magno cientista, né? O magno mestre, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, um vem dizendo a mesma verdade em cima e a gente, às vezes, não, no século XXI ainda, a gente vê que o mundo não absorveu, né? Allan Kardec fala que o espiritismo é uma ciência nova, um conhecimento novo, ou seja, um novo campo do conhecimento dedicado a responder velhas questões humanas, né? De quem somos nós, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer na Terra, né? Qual é o meu objetivo de estar encarnado aqui? E para onde eu vou depois que eu morrer? Essa ciência vem trazer um esclarecimento, né? Porque essas respostas têm todas
no Livro dos Espíritos, na codificação. Vem trazer esclarecimento para essas dúvidas que nós temos, né? Nós somos criaturas tentando entender as leis de Deus, né? André Luiz afirma no livro Evolução em Dois Mundos, esse livro aqui que eu li para vocês, aquela parte, ele afirma nesse livro que se você examinar um átomo de hidrogênio e um próton e um nêutron que atrai o elétron, essa lei da atração é a mesma lei do amor, de quando a gente atrai um ente querido, um ser amado. É a mesma coisa. Estudar o átomo e compreender o relacionamento humano não deixa de ser essa mesma energia. Nós não viemos dividir, né? Nosso objetivo não é encarnar para vir dividir, nem nos degladiarmos, como a gente vê guerras e mais atrito. Então nós viemos para dar as mãos, trabalhar juntos, fazer um conjunto como a gente busca aqui na casa, pedindo auxílio, para ir auxiliar outro, terceiro, que às vezes não tem condições, nem de pedir, nem de ir atrás, porque não tem, às vezes, dinamismo até para pedir, né? A gente pedir para o outro é mais fácil, é bem mais fácil. Aquele, às vezes, que se sente humilhado de pedir, né? A gente, às vezes, entra nessa bola dividida para fazer isso. Para nós é mais fácil. E para quem, às vezes, até para ajudar, tem gente que se sente meio encabulado para ajudar. E através de outro fica mais fácil. Então a gente veio para se ajudar, dar as mãos e trabalhar em conjunto, né? Nesse grande projeto que é a vida humana. Então a ciência e o espiritismo eles se completam. Não é uma disputa entre ciência e religiosidade. Precisamos estar atentos e andar de mãos dadas, né, com a ciência junto com a religiosidade. Com lucidez, é claro, né? Com fé, mas com a fé raciocinada, como diz Kardec. Porque a gente tem que avaliar se a ciência é boa, ou até se a religião é boa, né? Porque assim como a ciência e a religião, elas também às vezes se prostituem, né? Se equivocam por interesses particulares, pessoais, até inescrupulosos, né, que é uma palavra pesada, a serviço do interesse só de um grupo. Mas a religião e a própria ciência, mesmo às vezes comprometida com interesses pessoais, e não o da coletividade. Por isso precisamos todos ficar atentos, né? E trabalhar junto. Como às vezes a pessoa quer fazer uma doação, como aconteceu com a irmã Ju ali, entrar em contato com ela, mas e será que é idôneo, não é golpe? Porque tem tanta ONG aí que a gente sabe que desvia um monte de coisa. Então as pessoas hoje estão tão desconfiadas, né? Que é complicado a gente até às vezes fazer caridade. Porque a ciência não é uma verdade absoluta. É porque as descobertas científicas são só o começo, né, e não são um fim. Elas não têm um término. Nunca se termina. A evolução nunca termina. A verdade nunca está pronta 100%. O que ontem era considerado impossível ou uma mentira, com o tempo vai se esclarecendo, a própria espiritualidade vai trazendo, né, essas informações. Um pequeno exemplo que eu vou dar aqui para vocês é que o primeiro registro que a Terra era redonda
foi lá atrás, 350 anos antes de Cristo, com Aristóteles. Aristóteles que falou, não, a Terra é um círculo, não é essa coisa chata. Em seu livro De Caelo, que a tradução é Sobre o Céu. Quem descobriu propriamente a curvatura da Terra foi um outro filósofo, Eratóstenes. Nome até difícil, né? Eratóstenes. Ele fez um experimento que permitiu detectar a curvatura da Terra, né? E Giordano Bruno, todo mundo ouviu falar, né, de Giordano Bruno. Já era um outro filósofo matemático também, religioso, era um teólogo. Ele foi queimado vivo, porque ele defendia a existência de outros mundos. E ele questionava a natureza divina de Jesus. Jesus era um homem, era um humano como nós. Ele era um espírito superior, elevado, reencarnou, né? Ele se diminuiu, como a gente sabe que ele é o governador do nosso planeta. Mas ele nasceu como homem, ele se fez carne. E lá no Concílio de Nicéia, eles se reuniram, os bispos da época, e colocaram a questão: Jesus é humano ou Jesus é divino, é Deus? E por interesse político e dominador, de conduzir, comandar tudo, né? Foi decidido que Jesus era um Deus. E ele também foi queimado, não só por isso, ele foi queimado também porque ele defendia o heliocentrismo. A igreja dizia que a Terra era o centro de tudo. E ele disse que não, é o Sol que é o centro. Então, para quem enfrentasse aquela igreja dominadora da época, falando essas verdades, era perseguido, né? Ele foi, inclusive, queimado vivo. Grande conhecedor das ideias da igreja dominante, porque todos esses filósofos, eles vieram do seio religioso, porque era na igreja, na religião, lá é que tinha o conhecimento, eles manipulavam, eles eram um monopólio de conhecimento. Então, quem tinha acesso a esses conhecimentos é quem estava no seio da igreja, né? Outro cara que foi muito condenado, né? E porque sabia, conhecia da ciência e daí confrontava com as verdades que a igreja queria impor, né? Foi Voltaire, né? Que é lá no começo da Revolução Francesa, no começo do Iluminismo, né? O materialismo dava os primeiros passos e ele foi acusado de ser ateu, ser materialista, e na verdade ele era um crítico da igreja, né? E da escravidão, porque a igreja defendia a escravidão naquela época. Ele era crítico dessas questões aí. E como está registrado na história, ele foi dito que era ateu, que era materialista, e ele falou assim, abre aspas, não é bem assim, eu não acredito no Deus feito pelos homens, por essa religião dominante, mas eu acredito no Deus que criou os mundos, que criou os homens. Para qualquer um desse que desafiasse, que dissesse que Jesus era um homem, né, seria perseguido. Isso já era suficiente para o cara ser esquartejado. Isso acontece até hoje, né? Por exemplo, o nosso livro aqui, As Verdades Ocultas de Qumran, também traz um Jesus humano, um Jesus homem mesmo, com as suas fraquezas, com as suas tendências, que ali a gente sabe que ele foi casado com a Maria Madalena, com a Miriam, teve filhos, teve um filho,
Então, Jesus precisava ali para a igreja ser casto, ser virgem. Salomão teve 700 mulheres e nem por isso deixou de ser, né, ter essa comunicação com Deus, né, como era um sábio, né? A ciência, então, tem se permitido operar, fazer a sua ação além das equações matemáticas, né? Além das paredes dos laboratórios, a ciência moderna, né? É mais abrangente, mais holística, mais integral. Alguns cientistas vêm trafegando nessa nova perspectiva, nessa pluralidade do conhecimento, com a finalidade de unificar o saber, conectando as mais variadas disciplinas, para que seja possível um exercício mais amplo da cognição humana, do entendimento, né, do ser humano. Como, por exemplo, a ciência intuitiva é um campo que está sendo pesquisado, a ciência da mediunidade, e a ciência também, paralelamente, materialista, né? Mas essa ciência intuitiva e da mediunidade é uma ciência pós-materialista. Mas a ciência racional, materialista, não deixou. Então, são paralelos, as pesquisas, os estudos são paralelos, né? Algumas universidades hoje, né, e instituições, têm se dedicado a estudar a espiritualidade e a religiosidade. Entretanto, as mais tradicionais seguem também seus estudos. As duas são científicas. Não quer dizer que só a que estuda a espiritualidade e a religiosidade, e nem só aquela mais materialista, mais racionalista, é científica. As duas são científicas. Temos que entender o que é a ciência, como a gente falou. Kardec fala que o Espiritismo estuda a ciência do espírito, cada um dentro da sua área. Por exemplo, na Universidade de São Paulo, lá na USP, tem um estudo lá que atestou como verídicas as cartas psicografadas de Chico Xavier. Uma outra iniciativa também de médicos brasileiros, médicos espíritas, né, que publicaram numa revista americana de neurologia e endocrinologia, uma das mais importantes revistas, né, científicas, um estudo de uma obra psicografada pelo Chico, pelo espírito André Luiz, que chama Os Missionários da Luz. Essa obra foi escrita lá em 1945. E nessa obra ele trouxe inúmeras informações sobre a glândula pineal, né? Naquela época a ciência não tinha noção que a glândula pineal eles achavam só que ela era responsável ali pelo crescimento, tinha efeito somente lá na puberdade, na adolescência, né? Mas daquela época para cá, até hoje, a ciência vem descobrindo que, e confirmando informações que o André Luiz trouxe lá naquele livro, lá em 1945, lembrando que André Luiz foi um médico, né, que viveu lá no Rio de Janeiro, na sua última encarnação, e que Chico Xavier tinha apenas o 3º ou 4º ano primário, e ele escreveu essas obras aí que tu lê, tem palavra que a gente nem entende. Então, como, né? Então, por isso que esses estudos vêm comprovando que a espiritualidade realmente é inexplicável aos olhos humanos. Chico Xavier psicografou várias obras, né, desse espírito, André Luiz,
E outra descoberta que a ciência fez é que depois de 13 anos dessa obra, Os Missionários da Luz, ter sido escrita, a ciência descobre a melatonina. A melatonina é esse hormônio produzido pela pineal, e já André Luiz já dizia que então aquele órgão ele não era só responsável pelo crescimento e pelo desenvolvimento do adolescente, da puberdade, né? Ele também tinha uma influência muito grande, esse hormônio tem a ligação direta com as nossas emoções. A melatonina, ela é fundamental para as emoções. Como a gente diz assim, o nosso estado de espírito, né? Nessa direção que André Luiz já tinha dito que a pineal era responsável em controlar as nossas emoções, as nossas vibrações mais sutis e mais criativas. Ou seja, que nossas emoções são governadas por essa glândula. Essa glândula da mente é do espírito, que é o nosso elo de ligação com o mundo espiritual, essa glândula. Hoje a ciência sabe que é através da pineal, desses hormônios, que a gente se liga com o mundo espiritual, né? E temos o domínio do nosso corpo através desses hormônios, das emoções. Porque as emoções é que mandam na gente, né? Às vezes a gente se descontrola. Hoje mesmo eu tive um DR com meu filho e eu vi que eu não me controlo, é minhas emoções, é minha glândula. Então, respira, a gente tenta, mas somos humanos, estou na carne ainda. Então, depois a coisa vai se acalmando e tal, a gente vai aprendendo, mas é tudo isso que nos comanda, que nos move, né? Essas emoções. E depois disso também, somente depois de muito tempo, que surgiram as tecnologias, né? Tipo tomógrafos, esses exames que tiram as imagens do nosso cérebro, que registram como é que isso se comporta lá no nosso cérebro. Então eles conectam aqueles fios e registram lá na máquina e vê até as nossas emoções, até onde o cérebro nosso é ativado. Foram feitos muitos estudos na área da medicina e da engenharia, né, que seguiram sobre essa pesquisa da mente humana. Como, por exemplo, pegaram monges ou pessoas acostumadas à meditação e naquele estado meditativo eles plugaram alguns filamentos ali e registrou aquele momento ali. E oração também. A oração e a meditação é só uma forma diferente de se comunicar com o alto. Cada um tem uma tradição, né? Lá no Oriente é mais meditativo, nós no Ocidente é mais oração, mas é a mesma questão da pineal. É essa glândula que nos conecta com o mundo invisível, com o divino. Então pegaram esse mesmo povo, esses mesmos monges, esses mesmos pessoas acostumadas nesse nível mental de meditação e de oração e conectaram no momento que eles estavam não em meditação, em vigília normal. E identificaram exatamente a localização específica dentro do cérebro, onde é esse endereço, onde é esse local que fica ativado durante a meditação, durante a prece. E ali ficou, não tem como negar, está registrado ali no exame. Quando eu estou em meditação, é o meu pré-frontal que fica ativado. E André Luiz já tinha falado naquela época,
comprovando o que ele disse lá, né? Que essas áreas mais acionadas durante esses estados meditativos, que é o lóbulo frontal, que é uma das 3 camadas do cérebro que André Luiz já tinha dito lá atrás, né? Em livros, ele escreveu uma série de livros. A série André Luiz é só conhecimento da medicina, de como é o nosso corpo, de como é que a gente funciona no mundo espiritual. Ele trouxe essas informações de lá. Ele continuou trabalhando lá, pesquisando e trouxe, né? Por isso que diz, a gente tem que estar pronto para poder receber. O mestre só chega e dá a dica quando o discípulo está pronto. Então nós tivemos que chegar a esse desenvolvimento intelectual para poder ter essa benesse moral de ter esse conhecimento, que daí facilita para a gente, né? Como é que eu vou entrar em contato com o mundo espiritual? Vocês já sabem. Se concentra na glândula pineal, pede o auxílio do alto, dos nossos guias, dos nossos mentores, do mundo espiritual, para nos conduzir naquele caminho do conhecimento, do bem, né? Gente, tá interessante, tá gostoso de falar para vocês, mas chegamos ali no limite do tempo e eu creio que dá para continuar numa próxima oportunidade, continuar, dar sequência a essa palestra sobre a ciência e a religiosidade. Tem que falar um pouco, falei um pouco da filosofia, né, que é o princípio de tudo, que ela... Mas também tem que falar da parte da religiosidade, da religião. Mas eu vou dar, só para dar um fecho final aqui, por que a religião? O espiritismo, né? Que é esse tripé. Porque nós, só baseados na ciência, ficamos muito soberbos com o conhecimento. O homem fica muito egocêntrico, muito se achão. E a religião vem para puxar. Pô, bota o pezinho no chão e tu não decide nada. Tu tá codependente do mundo espiritual. Então a religião vem nos trazer, puxar para a consciência, para a nossa humildade. Vamos cuidar um do outro. Não é só achar que o conhecimento nos basta. A ciência não nos basta. Se bastasse, a doutrina seria só filosofia e ciência. E não, Kardec foi buscar esse tempero, esse ingrediente primordial, né, que é a religiosidade, independente de religião. Porque, como falei, o espiritismo não tem dogmas, não tem rituais, não tem nada que nos obrigue, nada definido. Estamos sempre em evolução, buscando nos espiritualizar. Então, é nesse sentido a religião para nós, né? Eu queria agradecer a todos pela paciência, pela atenção e vamos exercitar a nossa religiosidade agora com uma oração final. Querido Mestre, estamos aqui diante dessa espiritualidade maravilhosa que nos traz esse momento de cura, de entendimento, de conhecimento, buscando a humildade, mesmo nos interessando pelo conhecimento que esses mestres espirituais nos trazem através das psicografias, dos livros,
que veio lá com o Consolador, e depois a pátria do Evangelho, através de Emmanuel, de Chico, nos proporcionando esse conhecimento com humildade, dedicado à espiritualidade. E principalmente a nosso mestre Yeshua, nossa mãe Miriam, e todos os nossos mentores, e o nosso cuidador do nosso Brasil, Ismael. Gratidão, que todos retornem para casa melhores do que chegaram. E que lá em nossos lares, essas energias, pois o nosso pensamento ele é matéria também, ele é fluido. Que esses fluidos vão e acalmem aquele filho, aquela mãe, aquele pai, aquele irmão. Gratidão. Isso seja.